Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para nosso estudo, diário, que hoje vamos ler o capítulo 14 do livro de Números. Então eu convido você, pegue sua Bíblia e vamos juntos, ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Eu quero, antes de começar esse estudo, eu quero dizer para você que o que eu estou fazendo é simplesmente fazendo uma leitura da palavra de Deus, dos capítulos, dos livros, dos versículos, e eu vou interpretando aquilo que Deus vem colocar no meu coração. E eu vou passando para vocês. E o que Deus fala, conosco através de cada capítulo, de cada versículo, de cada livro, porque que existe, eu observo que pelas leituras que a gente faz aqui, que a palavra de Deus ela é completa. Então não precisamos de livros extras para auxiliar na nossa leitura bíblica. Se você tiver um conhecimento, se você começar a observar o que Deus fala conosco, é muito forte, e você não precisa de uma outra interpretação alheia, àquilo que Deus está revelando para nós. Porque a palavra de Deus, ela é santa, ela, tanto como fala, Bíblia sagrada, ela é sagrada, e nós vamos estar aqui, mais uma vez, para conversarmos um pouco juntos, sobre a palavra de Deus. Não estou aqui para ferir nenhuma denominação evangélica, não estou aqui para dizer o seu modo de ser, o seu modo de como você deve seguir, como você deve andar. Eu simplesmente estou aqui para passando o que Deus passou para nós, tá bom assim? Então vamos lá. O capítulo 14 do livro de Números fala assim: E toda a congregação levantou a voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: se tivéssemos morrido na terra do Egito, ou se tivéssemos morrido neste deserto, e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossas crianças serão por despojos. Não seria melhor para nós voltar para o Egito? E uns diziam aos outros: Vamos estabelecer um chefe e vamos voltar para o Egito. Sempre tem, aquela pessoa negativa que isso atrapalha. Se você é uma pessoa negativa, você atrapalha a sua família. Você atrapalha crescer, e você atrapalha também a pessoa, a sua família crescer, se você é uma pessoa negativa. Eu tenho um trabalho, que eu sou terapeuta também, eu tenho um trabalho num outro canal de terapia, que eu trabalho com isso, dessas pessoas que têm essa fraqueza, essa seta maligna, que ela impede que outras pessoas tenham sucesso. Elas vêm com uma argumentação que até parece aos olhos de quem não entende, parecem boas, são argumentação boas, mas são argumentações que te levam ao fracasso. Como aqui mesmo nós lemos aqui, que teve um grupo de pessoas que não estavam querendo ir adiante, sendo que eles viam que quem estava adiante deles era Deus. Deus estava adiante, dando alimento, dando água, dando tudo no deserto. E mesmo assim eles preferiam ser sacrificados lá no Egito. É o que eles estavam fazendo lá no Egito. E uns diziam aos outros: Vamos estabelecer um chefe e vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se lançaram com o rosto em terra diante de toda a assembleia da congregação aos filhos de Israel. Veja como Moisés sofreu com esse povo no Egito, com essa saída desse povo lá para o deserto também. Não foi assim, porque a história, ela não conta detalhes, muito detalhes. Aqui a Bíblia, ela conta alguns detalhes do sofrimento que Moisés teve, passou. Agora imagina estando lá na atualidade daquele local, daquela multidão de povo, e sempre está no ouvidinho lá de Moisés reclamando. Moisés tinha que ter uma
uma santidade, né? Uma paciência tamanha para que ele pudesse suportar todo aquele mal que estava vindo sobre ele. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E disseram a toda a congregação dos filhos de Israel o seguinte: a terra que atravessamos para explorar é terra excelente, porque os homens foram lá. Moisés, ele separou cada um príncipe de cada tribo para ir até aquela terra, para espiar aquela terra, para que eles pudessem invadir aquela terra, que Deus ia dar aquela terra para eles. Então eles foram, né, para preparar, porque eles não iam para a guerra sem preparar, saber quem que estava lá, o que eles iam enfrentar. Então eles enviaram espias. E alguns desses príncipes voltaram e falaram: não, nós não conseguiríamos destruir aquela cidade, o povo, os habitantes daquela cidade, porque eles são altos, são néfilis, eles são muito altos, então nós não vamos conseguir. Mas tinha um outro grupo que falou: não, a gente consegue sim, a gente consegue. Sempre tem aquele, né, que vê o problema com dificuldade, e tem aquele outro que já olha com a vitória. Tem uns grupo que olha com dificuldade e tem outros que olham com vitória. Então, eu trabalho muito nisso no meu consultório terapêutico, de pessoas, né, que tudo elas acham negativo. E isso é ruim. E aqui, Josué, olha só, e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel o seguinte: a terra que atravessamos para explorar é terra excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos conduzirá a esta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor. Tá vendo? Toda a teimosia, toda a desobediência à palavra de Deus nos traz prejuízo. Então, quando você não está de acordo com a palavra, sua vida aqui na terra será um fracasso. Você vai ter medo, você vai ter fracasso, você vai ter decepção, você vai ser uma pessoa deprimida, você vai ser uma pessoa derrotada. Então, tudo esses mal vai acontecer com você. Aqui, ó. Apenas não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque eles são nosso mantimento. Sua defesa foi retirada deles, mas o Senhor está conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que foram apedrejados, e a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados, e a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, eu o ferirei com peste e exterminarei e farei de ti um povo maior e mais forte do que ele. Mas Moisés disse ao Senhor: os egípcios ouvirão que, com sua força, fizeste subir este povo no meio deles. E dirão aos moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, te mostra face a face, e que a tua nuvem permanece sobre eles, e que tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminar este povo como um só homem, então as nações que ouviram tua fama diriam: porque o Senhor não pôde instruir este povo na terra que prometera com juramento, introduzir este povo que... Deixa eu voltar. Porque o Senhor não pôde introduzir este povo na terra que prometeu com juramento, desta maneira ele o matou no deserto. Agora, pois, seja mostrada a grande força do meu Senhor, de acordo com a palavra que disseste. Deus, ele quando viu aquela rebeldia daquele povo, Deus, a vontade dele era destruir. O anjo que estava, né, ele era destruir aquele povo, porque aquele povo não merecia a bondade de Deus. Que tudo que Deus fez por eles, mesmo assim, eles estavam negando.
É o que acontece muitas vezes dentro de igrejas, pessoas que estão dentro da igreja, que têm conhecimento da palavra de Deus, e quando vem um mal para ela culpa Deus. Ah, por que Deus fez isso comigo? Às vezes a pessoa está orando, está jejumando, mas o mal não sai da vida dela. Por quê? Porque ela não tem fé. Ela não tem fé. E a gente tem que aprender a ter fé em Deus, a confiar nele. Agora, pois, seja mostrada a grande força do meu Senhor, de acordo com a palavra que disseste. A gente percebe aqui que Moisés, ele veio, né? Ele interferiu na vontade de Deus. Falou, não, Senhor, não faça isso. Não destrói esse povo. Esse povo é de cabeça dura mesmo. Mas vamos ter paciência, porque se o Senhor destruir esse povo, vai ser pior. O que o povo vai falar? E o Senhor é tardio na ira e grande em misericórdia, perdoa o pecado e a rebelião, mas diante dele ninguém é inocente, mas pune a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, por favor, a iniquidade desse povo, conforme tua grande misericórdia, como perdoaste desde o Egito até agora. E o Senhor disse, eu perdoei conforme tua palavra. Um homem intercedeu a Deus por uma nação. Um homem, Moisés, intercedeu a Deus por uma nação. E Deus voltou atrás. Um homem intercedeu a Deus por uma cidade. Quando Jonas foi em Nínive pregar, aquela cidade se arrependeu. O que você pode fazer por uma cidade? Pedir a Deus, para Deus ter misericórdia. Para seu bairro, para sua rua, para os seus vizinhos. Porque quando você deseja o bem ao seu próximo, aquele bem, se você está desejando bem para uma pessoa que não merece, aquele bem volta para você. E ele volta em dobro. É por isso que nós não devemos desejar mal a ninguém. E disse o Senhor, eu perdoei conforme tua palavra. Moisés intercedeu e Deus ouviu Moisés. Por que Deus ouviu Moisés? Porque Deus viu que Moisés era um homem justo e temente a ele. Mas como eu vivo e como a terra está cheia da glória do Senhor, todos os homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto e me provocaram e me provaram 10 vezes e não escutaram minha voz, não verão a terra sobre a qual jurei a seus pais, porque todos aqueles que me desprezaram. Mas meu servo Calebe, porque houve um outro espírito nele, e ele é obediente a mim, eu o introduzirei na terra em que entrou, e sua posteridade a herdará. Mas os amalequitas, os cananeus que moravam no vale, amanhã voltai e caminhai para o deserto no caminho do Mar Vermelho. E o Senhor falou a Moisés e Arão, até quando esta congregação má murmurará contra mim? Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel que fazem contra mim. Deus está nos ouvindo. Deus ouve a sua murmuração. Se você já murmurou contra qualquer coisa, dobra seu joelho e se arrepende o mais rápido possível. Fala, Senhor, me perdoa. Dize-lhes, como vivo, diz o Senhor. Como falaste a meus ouvidos, assim vos farei. Neste deserto vossos cadáveres cairão, e de todos vós que fostes contados, de acordo com toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que murmuraste contra mim. Nenhum entrará na terra sobre o qual levantei minha mão, que vos faria morar nela, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas introduzirei na terra vossos pequeninos, dos quais disseste que seriam despojos, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes.
Mas vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos serão pastores no deserto durante 40 anos. Suportarão vossas infidelidades, até que vossos cadáveres se destruam nesse deserto. Conforme o número dos dias em que explorastes a terra, 40 dias, 1 ano por cada dia, suportareis vossas iniquidades durante 40 anos, para que conheças minha oposição. Tá vendo? Quem é Deus? Deus é vingativo? Agora vamos falar, Deus é vingativo? Deus é justo. Veja o que ele fez com esse povo. Ele tirou esse povo da escravidão. Ele estava dando alimento para esse povo no deserto. E esse povo estava se queixando. Esse povo não trabalhava, ficava à toa o tempo todo. Porque Deus dava tudo para eles. E mesmo assim, eles desobedeceram. Eles viram a glória de Deus. Olha só como que as pessoas são. Esse povo Deus estava caminhando passo a passo com eles. E eles ainda desobedeceram. Talvez você fale assim, se Deus estivesse comigo aqui, eu não sofreria. Esse povo, Deus estava com eles. E eles pecaram. Eles pecaram. Tá vendo como que a situação... Às vezes você está numa situação... fazendo a vontade de Deus. Você é obediente ao caminho de Deus. Mas só que você, às vezes, sofre tribulação. Por que você sofre tribulação? É porque nessa terra, é uma terra de tribulação. Então nós temos que entender isso. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci. Essa foi a palavra de Jesus. Não é porque você está andando na presença de Deus que você não vai ter tribulação. Só que as tribulações que você vai ter, você vai conseguir passar por elas. Você vai andar por cima das águas, como Jesus andou. Eu estou falando por cima das águas no sentido significativo, no sentido figurativo. Com que você vai conseguir atravessar aquele problema, aquela dificuldade. E eu, o Senhor, disse, isto farei a toda esta congregação má que se rebelou contra mim. Neste deserto eles perecerão e aqui eles morrerão. E os homens que Moisés falou a explorar a terra que voltaram, fizeram a congregação murmurar contra ele, inflamando a terra. Aqueles homens que inflamaram a terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram 2 homens que foram explorar a terra, ficaram vivos. E Moisés disse estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se entristeceu muito. E eles se levantaram de manhã cedo, subiram ao topo do monte e disseram, eis que estamos aqui, subiremos ao lugar de que o Senhor falou, porque pecamos. Mas Moisés disse, por que desobedeceis a palavra do Senhor? Isto não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas, os cananeus, estão ali diante de vós. E caireis à espada, porque vós desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Mas eles se obstinaram e subiram ao topo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. E os amalequitas, os cananeus que habitavam na montanha, desceram e os derrotaram, e perseguindo-os até Orma. Aqui está a palavra de Deus. A pessoa que é desobediente, ela tem a sua recompensa. Assim como os obedientes. Nós não podemos esquecer que estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, é vida para nosso corpo. Quando Deus fala que eu te darei vida, vida abundância, é que você vai ter forças para resistir à tentação, para resolver os seus problemas, para entender aquela situação problemática que você está vivendo no momento. Você teria força para isso. Então, ande na presença de Deus. É o conselho que eu dou.
ande fazendo a vontade de Deus. Porque quando você obedece a Deus, a obediência a Deus, ela nos traz vida. Vida nesse sentido. Que você vai passar por tribulações, você vai passar por espinhos, mas você vai estar sempre de pé. Sempre erguido, confiante nas promessas de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilha e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço.